Olá, minha gente, eu sou Antônia Lima Souza, sou promotora de justiça com atuação em Fortaleza e estou aqui para colaborar com essa aula que vai tratar sobre a alimentação do CIPIA. Para isso, a gente trouxe um caso real em que mudamos o nome dos sujeitos envolvidos para preservar a privacidade desse caso. Então, o caso nós vamos chamar de caso Laura. Laura nasceu em 5 de dezembro de 2023 na maternidade escola, filha de José e Maria, residentes no bairro Pici, em Fortaleza. O casal possui mais 3 filhos, Maria de 7 anos, Carlos de 4 e Bruno de 1 ano e 8 meses. Laura foi transferida para o hospital infantil por ser portadora de encefalopatia, epilepsia, cardiopatia e disfunção oral, disfagia, em uso de gastrotomia, GTT, ocupando o leito X do respectivo estabelecimento hospitalar. A situação sociofamiliar de Laura é: a família mora em casa alugada, com 4 cômodos, o valor do aluguel é de R$ 350, a renda dos pais advém do trabalho informal com reciclagem e também recebem Bolsa Família. A escolarização dos pais é: a mãe é analfabeta e o pai sabe ler. As necessidades de Laura são insumos, alimentação específica, equipo e fraldas. O programa Melhor em Casa de Fortaleza realizou visita institucional ao Hospital Infantil e à residência da família de Laura no PSI e chegar à conclusão de que esta não possui condições de cuidar da criança em sua residência em razão da pobreza. A criança Laura está sem acompanhante durante a hospitalização. A equipe médica do Hospital Infantil traçou um plano de cuidados, tomando como parâmetro a escuta da família e o relatório do programa Melhor em Casa, dada a situação de impossibilidade de alta médica, razão pela qual foi novamente acionado o Conselho Tutelar visando a realização de visita ao domicílio da família para a aplicação de medidas de proteção. O Conselho Tutelar, de fato, veio realizar a visita institucional ao Hospital Infantil, posteriormente à família da Laura, aos genitores e à avó paterna, Dona Maria José, na tentativa da criança ficar com a família biológica. Verificou que a mãe não consegue desenvolver um diálogo coerente e tem falas desconexas. Quanto ao pai, este informa que faz uso de medicação, Depaquem e clonazepam, vez que é portador de epilepsia. Sua mãe, a Dona Maria José, mãe do pai, é a pessoa que recebe a sua medicação. Todos os seus documentos estão sobre a sua guarda. Informa que já recebeu benefício sem saber especificar qual. E quando saiu de casa, ele deixou de receber esse benefício. Foram orientados a procurar o CRAS para buscar informações acerca do benefício, mas o mesmo relatou que não daria certo, pois não tem nenhum documento sobre sua posse e que estaria com a sua mãe. A mãe de Laura foi orientada a regularizar a vacinação das crianças em atraso e fazer acompanhamento médico. Quanto à família extensa, ficar com os cuidados de Laura após a alta hospitalar, essa tentativa foi afastada pela avó paterna, Dona Maria José, que disse não ter condições estruturais, dada as poucas condições com relação à alimentação e higienização, para ficar com a neta, embora tenha assinado uma declaração que iria fazer o acompanhamento da criança no hospital infantil, junto ao Conselho Tutelar, e nunca o cumpriu.
O colegiado de conselho tutelar recebeu as informações do hospital infantil que Laura estava sem acompanhantes, embora tenha sido firmado o entendimento de que a avó paterna e a prima poderiam ficar acompanhando Laura. Dada a ausência dos familiares para acompanhar a criança, foi solicitada à Central de Regulação de Vagas do município de Fortaleza vaga de acolhimento institucional e ao NADIGE, Defensoria Pública, e comunicado também o Ministério Público através da sua Secretaria Executiva, a fim de proceder à formalização da medida protetiva. A criança foi acolhida em um dos equipamentos do município de Fortaleza pelo motivo de abandono no dia 31 de junho de 2024, após a ação de suspensão do poder familiar combinada com a homologação da medida protetiva de acolhimento institucional. A criança passou por procedimento cirúrgico cardíaco no hospital daqui da capital, sob a autorização da gestora do acolhimento. Os pais foram citados da ação de suspensão do poder familiar combinado com a homologação da medida protetiva de acolhimento institucional, que está correndo, pelo expediente da Terceira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, motivadas em face da negligência nos cuidados necessários e incapazes de fornecer ambiente familiar adequado para que a criança pudesse retornar após a alta familiar. Mônica, é com você. Como é que seria alimentado esses dados no CIPIA? Bem, pessoal, boa tarde, né? Bom dia, não sei que hora que você está nos assistindo aí, nos acompanhando. Eu sou Mônica Silan, né? Eu sou assistente social de formação, tenho mestrado em políticas públicas. Eu estudo, pesquiso e atuo na área da criança e do adolescente desde 1995 e estou aqui colaborando com a doutora Antônia, que é aqui uma das pessoas que eu conheço que mais estuda essa área, né, no seu campo de atuação, né? Esse caso, ele nos chamou muita atenção, né, Antônia? Porque é um caso bem complexo, traz várias complexidades. Eu dizia até para a Antônia que esse caso é aquele caso que deve ser convocada toda a rede de atendimento, né, a rede de proteção, como a gente chama, para que possa se debruçar no entorno dele, dada tanta complexidade que a gente vê aqui, né? É preciso que toda a rede se faça o desenho, inclusive, um eneagrama do estudo dessa base, dessa família, dessa criança, né? Nós estamos tratando aqui exclusivamente do caso de uma criança, que a Antônia denominou aqui de Laura, para guardar o sigilo do atendimento, mas a gente vê que tem mais 3 crianças envolvidas. Então, uma das coisas que nos chamou muita atenção, né, Antônia, é exatamente isso, que não está se tratando de uma questão específica de saúde, de uma questão de saúde, mas de complexidade da saúde dessa criança, que é pequena, mas nós também temos aqui no relato mais 3 crianças que também se encontram com seus direitos ameaçados ou violados, né? Esse é o ponto de partida. Bem, existe um conjunto de complexidades. A primeira, pela a própria situação da gravidade da saúde, do quadro de saúde da criança pequena. Uma outra situação que também é complexa é o caso dessa família apresentar uma série de vulnerabilidades, tanto no campo da saúde, porque aqui se fala do caso do pai ter um problema de epilepsia, já tomar uma medicação psicotrópica de controle, etc. Mas também tem aqui um relato que não está confirmado cientificamente, né, pelos médicos, tal, mas existe aqui um relato de que a mãe também tem um diálogo que não é coerente e tem falas desconexas. Então a gente não sabe se de fato essa mãe, essa genitora, ela não reúne condições de cuidado, porque ela também precisa ser cuidada em decorrência dela ter possivelmente um quadro de saúde física e mental. A gente não sabe, tem que proceder aqui com o atendimento e a requisição dos serviços devidos para saber essa situação. Por fim, olhando a situação, o caso, nós temos ainda uma outra complexidade,
né? Além da questão da vulnerabilidade socioeconômica, a gente também tem uma outra situação que é da avó paterna, né? Que foi a pessoa a família extensiva que o Conselho Tutelar foi em busca para que pudesse estar, nesse momento, subsidiando, né, no cuidado dessa criança e automaticamente nas demais crianças, mas especificamente nesse caso dessa criança em pauta. E que não reuniu também condições de fazer isso, né? E a gente, no final, o relato aqui também, Antônia, não nos diz por que de fato essa avó e essa prima que ficaram de cuidar da criança no hospital não reuniram condições de assumir isso, né? A gente só sabe que não foi assumida essa situação e no final a criança sofreu abandono de incapaz no hospital. Ela ficou sozinha no leito do hospital, né? Sem cuidado. Daí porque a motivação para a solicitação da criança ser inclusa numa unidade de acolhimento é exatamente quando esgotou-se todas as possibilidades dessa criança de fato estar na sua família nuclear ou na sua família extensa. Então eu quero começar aqui, Antônia, analisando aqui à luz do CIPIA, mas já parabenizando os conselheiros tutelares pelos esforços que a gente viu aqui, que houve todo um esforço, né, no entorno de fazer com que essa criança tivesse o direito garantido, né? Vamos lá, então. A primeira coisa que nos chama a atenção, Antônia, nesse caso, é da análise que foi feita pelo Programa Melhor em Casa de Fortaleza, quando analisa porque assim, essa equipe ela analisa as condições físicas para os cuidados de saúde, não é? Eu não sei aqui, não diz no relato, se essa equipe também domina a avaliação, a análise das condições socioeconômicas dessa residência, entendeu? Dessa família. Mas essa equipe, além dela dar conta de que essa criança não reunia condições de permanecer nessa casa, porque não oferecia a ela, não ofertava as condições para o cuidado de saúde dela, também deixa claro que existe uma questão de pobreza. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse caso é essa pequena colocação em razão da pobreza, entendeu? Por quê? Porque o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Constituição Federal do Brasil, de 88, ela cai por terra totalmente a família perder o poder familiar em decorrência de pobreza, né, da carência, como era considerada antes pelo Código de Menores. O Código ele fazia o afastamento e perdia a guarda das suas crianças totalmente, né, em decorrência disso aqui. Isso aqui caiu por terra a partir de 1988 pela Constituição Federal e 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, com todas as outras argumentações das demais normativas que acompanham as normas correlatas. Por exemplo, o Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e Comunitária reforça que família nenhuma, criança nenhuma perca a sua condição de convivência, o seu direito de convivência com a sua família em decorrência da sua família ser pobre, né? E deixa o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça que nessas situações, nessas circunstâncias, evidentemente que o conselheiro tutelar, o conselho, vou dizer que conselho, que é para ninguém achar que é ação de conselheiro, o conselho tutelar tem a obrigação de requisitar os serviços, isso é a sua atribuição, né? E também aplicar as medidas que são cabíveis aos pais responsáveis, que é do artigo 129. Então, aqui, a primeira coisa que eu chamo a atenção nesse caso é como foi feita essa notificação. Por quê? Porque o CIPIA já existe a probabilidade, a possibilidade real de que a rede de atendimento, que a gente chama rede de garantia, possa estar dando notícia, notificando, são notificantes, de quando existe uma situação de violação do direito da criança, via CIPIA, não é? Assim, no caso de pessoas que são pessoas leigas, da sociedade de modo geral, ela faz uma denúncia pelo Disque 100, né? Ela não precisa conhecer o CIPIA, mas a rede ela precisa conhecer o CIPIA e essa notificação ela pode ser via conselho tutelar, ela não pode ser por telefone, por boca, nada. O telefonema é só para estreitar o laço, mas do ponto de vista oficial é a notificação, e isso cabe dentro do CIPIA. Aí vamos para o próximo passo. O próximo passo é quando essa equipe aciona o conselho tutelar e diz que essa criança precisa ter uma alta hospitalar, mas ela não tem possibilidade naquele momento porque essa família não tem condições de recebê-la em casa, dada a situação, o agravante de saúde dela. E aí
Aqui o Conselho Tutelar vai lá, e aí a gente chama, o pessoal não gosta muito desse nome, averigua, né? Mas vai lá, faz a visita, né, ao domicílio, e lá chegando, ele aplica as medidas de proteção. As medidas de proteção, de acordo com o relato que está aqui, né, Antônio? O relato, as medidas de proteção são aquelas que estão contidas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são medidas que devem ser aplicadas para as crianças e adolescentes. Só que quando o Conselho Tutelar ele faz isso aqui, ele também, evidenciando uma condição de extrema pobreza, ele também tem que aplicar a medida de 129. Aí você vai lá quando você vai no CIP, que o Conselho Tutelar foi notificado. Aí o próximo passo do Conselho Tutelar vai ser o quê? Foi lá, averiguou, evidenciou que existe de fato uma situação que é violadora de direitos humanos e que é procedente para o Conselho Tutelar, porque ele vai dizer se ele é procedente ou não procedente, né? Se é procedente, aí é onde ele vai reunir condições de passar dar o próximo passo no sentido de cumprir com as suas competências que estão cabíveis lá dentro do artigo 136, e dentre essas competências o atendimento da situação, os pais irresponsáveis e a aplicação das medidas do 101 e do 129. Então aqui, esse caso. E é importante que se diga que a atuação do Conselho Tutelar é direcionada para crianças, adolescentes e suas famílias. Por isso que o artigo 129 vem arrolando, listando todas as medidas para proteger, porque diante da vulnerabilidade ou do risco social que gera ou que pode gerar a violação de direito, a ameaça ou a violação de direitos, né? É nesse contexto que vocês, conselheiros, devem estar bastante atentos por ocasião das visitas. Isso. Aí vamos para o próximo passo. O próximo passo é quando o próprio Conselho Tutelar, ele, no diálogo com a família, ele evidencia que essa mãe tem uma fala desconexa, que aí aqui a gente não sabe essa fala desconexa, que era aquilo que eu estava analisando inicialmente, se é uma situação de saúde ou não. Nesse caso, o Conselho Tutelar ele também pode requisitar os serviços, né, os serviços de saúde, para que essa mãe possa ser assistida, possa ser atendida e que seja laudada, né? Isso. Para, se houver necessidade, no tratamento, porque o Conselho Tutelar olho nu não vai saber do que se trata essa fala que não está coerente ou que esteja desconexa. Ele não pode ir adiante. Por isso que ele requisita os serviços e está lá no 136 que ele pode requisitar. E aplica a medida de 129, né? E aí, quanto ao pai, esse não consegue desenvolver, ele toma medicação, né? Ele é portador de epilepsia, ele tem uma doença que é uma doença que não é tão impactante assim. Boa parte da população tem epilepsia, pais irresponsáveis, e nem por isso perdem o direito de assumir os cuidados com seus filhos, né? A sua vida civil está garantida, porque hoje, em tempos idos, muito passado, a epilepsia era tida como uma coisa demoníaca, não sei o que, tinha toda uma coisa por trás. Hoje é uma coisa que está normal, está sob controle, então não tem problema isso aqui. Tem uma questão aqui que mas nesse caso aqui, é também uma situação do Conselho Tutelar, ele pode requisitar os serviços da saúde para verificar como é que está o quadro de saúde dessa família, desse pai e dessa mãe, para saber se tem agravantes, se isso impacta no exercício das suas competências familiares, né? Que é para realmente ter terreno para saber onde é que está pisando, não sei, eu acho, né? Então, aqui, evidentemente, que ele pode, o Conselho Tutelar vai lá no CIP, e lá ele pode, lá, cumprindo com as suas tarefas, requisitar o serviço da saúde para que possa estar encaminhando essa família para receber o devido atendimento e ter os laudos e o acompanhamento também, claro, quando é o caso. A outra coisa é relacionada a benefício, Antônia, que coloca aqui, que ele informa que ele recebeu o benefício. Aí a gente não sabe que benefício é esse. Se é um benefício de prestação continuada, se é um benefício de Bolsa Família, associado à criança da primeira infância, que é um valor diferenciado, se recebe vale gás, se recebe vale isso, aquilo, a gente não sabe, aqui não foi, pelo menos aqui não foi colocado. Né? E é importante que o Conselho Tutelar, ao fazer uma visita e detectar essa situação,
buscar registrar, né, que tipo de benefício essa família recebia, ou no caso, se atentar para ver a necessidade. Se essa criança, no caso aqui em tela, nós temos 2 crianças em casa da primeira infância. Então, essa família já recebe benefício da primeira infância, a outra criança tem 7 anos, então, assim, já não está dentro dos requisitos. Essas crianças estão indo à escola, então, quando fizer o relatório de visita, esmiuçar, né, citar cada situação, se atentar para esses detalhes que são fundamentais no âmbito da proteção. Perfeito. E aí, nessa situação especificamente da questão dos benefícios, aí cabe ao Conselho Tutelar requisitar os serviços da assistência social, para conhecer de que benefício se trata. E aqui tem uma situação, Antônia, também que está no entorno, que é quando o Conselho Tutelar relata que foram orientados a procurar o CRAS para buscar informações acerca do benefício, mas o mesmo relatou que não daria certo, pois não tem nenhum documento sobre sua posse, e que esses documentos estão sob o poder da mãe dele, né, que é a avó paterna da criança, que também tem uma outra questão por trás, que o Conselho Tutelar precisa entender o que significa esse nível de relação. Se é uma relação abusiva, se é uma relação exatamente porque a mãe acredita que ele não reúne condições para tomar conta da sua própria existência, não tem competência sobre sua vida civil, alguma coisa assim que a gente aqui deixa no limbo, a gente não sabe por que esse senhor ele não está de posse da sua própria documentação, né? E aí, no caso aqui, a requisição do Serviço de Assistência Social, que também está dentro do CIPIA. Eu queria acrescentar para os conselheiros tutelares, porque às vezes uma professora da escola me perguntou: o conselho tutelar pode requisitar? Então, assim, pode e deve. A autorização está na lei, né? É uma das atribuições do conselho tutelar requisitar serviços para atender às necessidades de crianças e adolescentes e seus familiares que necessitam da proteção. Então, a requisição, ela tem uma dimensão que é fazer tirar a lei do papel para a vida das crianças, para essa família. Então, muito importante, gente, requisitar é uma atribuição muito, muito importante do Conselho Tutelar. E que ele só pode aplicar as medidas do 129, que vocês vão encontrar lá no CIPIA, mediante a requisição. Por isso que quando você termina de montar todo o seu caso, vou chamar assim de caso, né? Que lá quando você vai no CIPIA, ele não chama mais nem de fato, ele chama de processo agora, né? Então, quando você termina de montar tudo, que você vai fazer a impressão dos documentos, já traz tudo pronto, né? Exatamente porque ele já traz esse caminho para e passo para você não cometer nenhum erro. E aqui, então, quando vem para essa situação, aí a gente tem uma próxima situação que é colocada aqui, que a mãe de Laura foi orientada a regularizar a vacinação das crianças. O Conselho Tutelar, ele não orienta. Se ele encontrou uma situação em que a criança não está sendo vacinada, está com vacina atrasada, é uma violação de direito. Então, não cabe aqui orientação, cabe aqui, de fato, aplicar a medida de proteção à criança e casada com a medida do 129. Então, cabe à criança o direito de ser vacinada e cabe aos pais e responsáveis a obrigação de fazer cumprir a determinação do Conselho Tutelar de acordo com o artigo 129, né? Então, isso aqui, não existe orientação nessa circunstância, existe, novamente, a aplicação de medida de proteção para criança e adolescente, porque é uma ameaça ao direito dela, tá certo? Bem, e aí a gente vai agora para a situação seguinte, que é quando o Conselho Tutelar, ele dá um outro passo importante, Antônia. Porque o que é que o Conselho está fazendo? Ele foi lá e foi evidenciar a situação da família, foi constatar se aquilo que a equipe de saúde disse realmente estava acontecendo, foi ver o desdobramento o entorno daquela família. Em seguida, quando ele vê que essa família está com todas essas situações, ele vai para a família extensa. Nesse caso, a família extensa que o Conselho Tutelar encontrou, essa avó paterna e uma prima, para saber se reunia condições dessas duas pessoas estarem fazendo acompanhamento hospitalar da criança, né, para que ela não ficasse só. Então, ele vai lá e ele coloca assim, olha, tem assinado uma declaração. Essa declaração, eu acredito que seja aquele termo
de responsabilidade que está lá contido no artigo 101, que é uma medida de proteção. Então, não é qualquer declaração, é a medida de 101 que você vai encontrar no CIPA, e lá, uma das medidas, você vai encontrar exatamente você colocar um termo para que a família assuma, aquele membro da família, mesmo sendo família extensa, ou alguém que foi da criança ou do adolescente que ela disse que tinha uma ligação estreita, porque passa por uma questão de dimensão afetiva, nesse caso o bebê não tem condição, mas quando é adolescente passa por isso, e ele aplica aqui a medida do 101 casada com 129, que é de exatamente poder assumir o cuidado dessa criança, né? Só que descumpriu. Aqui ele coloca aqui no relato que essa avó e essa prima deveriam, que é o próximo ponto, olha, a avó e a prima deveriam ter ido e não cumpriram. Então, descumpriu uma determinação do Conselho Tutelar, né? E aí, no caso aqui, quando há o descumprimento da determinação do Conselho Tutelar, artigo 236, 249 do Estatuto, lá nas suas atribuições, o Estatuto deixa claro que quando existe o descumprimento injustificado de uma determinação do Conselho Tutelar, ele precisa apresentar isso para a autoridade judiciária, né? E junto com essa queixa que o Conselho Tutelar vai fazer para o juiz, vai dizer, doutor, não cumpriu uma determinação do Conselho Tutelar, né? Também vai uma notícia de fato, porque aqui há uma violação de direito à criança, foi um abandono de capaz, né, Antônia? Isso. E assim, só lembrando que o Conselho Tutelar deve se atentar, antes de comunicar o fato para o juiz, né, buscar saber quais são as razões do descumprimento, né? Porque se houver justificativa plausível, não dá para encaminhar, mas se não houver justificativa, for mera omissão, aí você já comunica o fato, né? Noticia o fato da aplicação da medida e do seu devido descumprimento. Isso. Que eu tô compreendendo aqui, Antônio, na minha compreensão, eu estou entendendo que não houve justificativa para esse não acompanhamento do hospital, por isso que estou colocando a necessidade de dar notícia de fato ao Ministério Público e também de se queixar ao juiz porque foi descumprida uma determinação do Conselho Tutelar, né? Aí a gente vem para o próximo passo, que é a história da formalização da medida protetiva de acolhimento, já em decorrência dessa criança não ter tido condição de ficar na sua família nuclear nem na sua família extensiva, então foi para o próximo passo, que é, infelizmente, o acolhimento institucional, mas nesse caso o mal necessário, né? E aqui o acolhimento, a medida do 101 também, que você também vai encontrar no CIPIA, lá dentre as medidas, o acolhimento institucional, que é a última medida, né, em último caso, por isso que ela vem por último, a 7ª, e aí aplica-se essa medida. E em seguida, aí tem um relato aqui de que essa criança foi acolhida e que o motivo que foi colocado foi o abandono. E aí eu conversava com a Antônia, que eu dizia que cabe utilização dessa terminologia se foi evidenciado que essa família extensa abandonou a criança, abandono de capaz no hospital, né? Mas não a situação dos pais. Sim. Não é porque os pais não abandonaram. Os pais, eles têm uma situação, uma série de agravantes que o poder público precisa estar assumindo e cuidando para que depois essa família, inclusive a gente até colocou aqui, dentre a aplicação das medidas, cabe aqui também ao CREAS estar fazendo o acompanhamento, já que foi evidenciado que essa família tem uma série de situações de agravantes que precisa ser acompanhada, né? Pela a complexidade que é, não é? Mas aí, nesse caso aqui, o abandono, eu acredito, tenha sido em razão disso, né? Essa justificativa. Por fim, fala-se aqui que os pais foram citados da ação da suspensão do poder familiar e que o juiz homologou a medida que foi aplicada pelo Conselho Tutelar e foi motivado em face da negligência dos cuidados necessários e incapaz de fornecer ambiente familiar adequado para a criança que teve alta. Aqui o juiz reconhece a impossibilidade do atendimento da criança em casa em razão da sua condição hospitalar e não em razão da pobreza, entende? Porque a pobreza não cabe aqui nesse caso. E aí, nesse caso, aí sim, era importante, era relevante que o Conselho Tutelar ele pudesse solicitar o serviço de orientação jurídico-social. Nesse caso aqui, a gente tem em Fortaleza, uma defensoria pública que atende. Isso não acontece em todo o estado do Ceará.
Isso. né? Então, é defesa jurídico-social, que aí você pode orientar, olha, se você tiver condições de procurar um advogado, alguém que faça um pro bono, se você não tiver condições, vá em busca de fazer sua defesa. Então, nos lugares que tem núcleo da Defensoria Pública, olha, existe uma Defensoria Pública, você pode procurar e tal. Mas aqui não tem medida, não tem aplicação de medida, tem orientação como requisição de serviço, se por acaso você estiver dentro do seu município, mas não é medida de proteção. É importante lembrar que algumas cidades, né, de porte médio no interior do estado possuem faculdade de direitos e possuem um núcleo de prática jurídica. Então, no caso, se o conselho tutelar, essa família, for em busca do conselho tutelar, porque sempre o conselho tem um conselheiro de referência para cada caso. Então, se essa família for em busca do conselho de referência, esse deve orientá-la a procurar um advogado, isso que a Mônica já falou, a Defensoria Pública, ou então Núcleo de Prática Jurídica, para que realize a sua defesa. Ou seja, apresentar a versão da família, por que essa criança está hospitalizada, por que essa criança existe essa ação de suspensão do poder familiar, porque o objetivo final é que essa criança retorne ao convívio familiar. E nessa medida protetiva que o Conselho Tutelar, quando requisita a assistência, os cuidados para a família, tem lá no 129 programas de apoio à família. Então, essa família vai ser apoiada a partir dos equipamentos da assistência para subsidiar a essa família o apoio necessário para receber seu filho de volta, né? O Estado, ele recebe os filhos das famílias em último caso. O Estado não deve ficar com os filhos das famílias. As famílias, sim, é que devem ser empoderadas, subsidiada, por isso que existem os benefícios socioassistencial, para que as famílias possam criar seus filhos. Pronto. E por fim, eu acho que é isso em relação à Defensoria Pública, né, que o Conselho Tutelar ou a Defesa Jurídico-Social, vou chamar assim porque o Estatuto não fala especificamente dentro, eu estou falando do artigo 136, não é? E dos artigos que são correlatos à prática do Conselho Tutelar, que 101 e 129 não fala especificamente de Defensoria Pública, fala de orientação jurídico-social. Isso. Aí eu estou me apegando, porque quando vocês forem possível, vocês não vão encontrar lá. Né? Vocês vão encontrar a defesa jurídico-social, que é o que vocês têm que orientar, né? Mas que não, vocês não vão encontrar um botão para dizer encaminhar para a Defensoria Pública. Não vai. Vai encontrar da notícia de fato à promotoria, você vai encontrar o promotor de justiça, vai encontrar encaminhar para a autoridade judiciária no caso de suas competências, isso vocês também vão encontrar. Mas aí estou dizendo isso para ficar bem desnudado que aqui é a situação específica de Fortaleza que conta com a Defensoria Pública, não é realidade do pequeno e médio porte, né? E do Brasil todo, né? Uhum. A Defensoria não está instalada em todas as comarcas, tá certo? E aqui também eu gostaria de chamar a atenção, que aí a Antônia já colocou bem, eu nem vou ficar repetindo sobre a questão da situação de vulnerabilidade da família, que há necessidade de cuidado disso para que essa criança possa retornar ao seio da família, e que o melhor da criança com a família, todo mundo sabe disso, mas também evidenciar, e aí, uma vez que essa criança que estava com a situação mais agravada já foi cuidada, já está acolhida, já está com a restituição do seu direito parcialmente resolvida, então vai para as outras crianças, né, Antônia? Isso. Vamos ver as outras crianças, porque tem um relato aqui que fala que a criança, que a criança recebia uma quentinha e dividia com a outra. Então, tem um quadro de fome, né, que precisa saber como é que está essa situação. Então, cabe aqui o Conselho Tutelar agora estender as suas competências para com as outras crianças, para devolver esse direito. Por fim, eu queria só fechar dizendo que nas situações em que vocês evidenciam um caso tão complexo quanto esse, chama a rede, esse aqui é um caso típico, de convocar para fazer estudo de caso. Isso. Né? E eu entendo extremamente necessário esse estudo de caso, porque veja só,
o Conselho Tutelar atuou de forma tão ampla para essa complexidade, requisitando o serviço, comunicando o fato ao Ministério Público, né? Comunicando ao juiz o não cumprimento das medidas aplicadas. Então, eu vejo a necessidade, esse olhar de mobilizar, articular e mobilizar a rede de proteção para que haja contra-referência, porque quando o Conselho Tutelar ele provoca os membros da rede, né, que são as setoriais das políticas públicas, elas devem dar um retorno. Olha, nós atendemos a família tal, a família passou a receber o benefício, foi cadastrada no CAD único tal data, a perspectiva de receber o benefício é esse, foi inserida nos benefícios da primeira infância. Então, o Conselho Tutelar, ele deve ser informado, isso se chama contra-referência. E essa contra-referência, se ainda não existe esse exercício, e eu quero dizer, gente, que não é fácil, né? Aqui em Fortaleza, eu trabalho com o Conselho Tutelar desde 2014 e a gente está tendo essa dificuldade. Olha só, já são 10 anos, mas aí você não pode desanimar. Você chama, conversa, explica, e essa contra-referência é como fazer musculação. A gente só consegue implementar exercitando. Aí eu gostaria de aproveitar, já que a Antônia está falando de contra-referência, e lembrar que a contra-referência é para aquele linkzinho que o Conselho Tutelar manda para a rede. Exatamente. Você clica lá no bendito do link, que essa daí é a reclamação de quem está alimentando o CIP e que precisa da contra-referência, né? Isso. É clicar lá no linkzinho e responder via link. Não tem essa história de mandar um e-mail por fora. Por lá por dentro do sistema, porque depois, quando a gente fechar o caso, que chegou lá no fim, fechou o caso, vai estar tudo lá guardado dentro do CIP, sem ter necessidade de estar endoidando atrás de papel, onde foi que eu botei o ofício, que vem não sei da onde, tarará. Ele vai estar tudo lá numa cronologia que vai te ajudar a estar fazendo o acompanhamento de todas as medidas que você aplicou. E aí a gente vai ter aí um upgrade no atendimento da criança e adolescente, e o caso que vai ficar registrado com todas a amplitude que ele apresenta lá, guardado dentro do sistema, virando dado importante, indicador para a política pública. E eu ainda quero reforçar mais uma importância do estudo de caso. É que o estudo de caso, gente, não só resolve o problema, mas é um momento de formação de todos os membros da rede, do Conselho Tutelar, do pessoal da saúde, da educação, da assistência, enfim, todos aprendem com o estudo de caso. Exatamente, e é assertivo. Porque é diferente você estar mandando para um, para o outro, do que você conversar com a sua rede e todo mundo ali na hora construir uma solução. Eu acho que o caminho é esse, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, boa sorte.